Olá pessoal, tudo bem? Na última aula nós comentamos sobre o compliance atrelado ao direito. Como eu disse, compliance é o estabelecimento de regras éticas corporativas, como as pessoas devem agir dentro das suas companhias, dentro das empresas. É muito importante que uma empresa cumpra a lei, cumpra o regramento e isso facilitará a questão anticorrupção, a imagem da empresa, a própria conduta da empresa. Então, continuando esses estudos e pensando que nós estamos aí analisando uma questão empresarial, então voltada para o direito empresarial, como a nossa pós-graduação é de Direito Civil e Processo Civil, nós até discutimos na última aula como o programa de compliance demonstrou para o juiz em um caso concreto como isso vai ser abrandado, né? Eu comentei com vocês que a lei anticorrupção ela não exige o cumprimento imediato de uma pena mais severa, mais rígida, mas pelo contrário, traz aí um abrandamento da punição. Isso também em condenações na área civil. Nós discutimos, nós vimos um julgado em sala e vocês analisaram em grupo, e esse julgado demonstrava exatamente isso. Se a empresa tem programas de integridade, se a empresa tem um manual de conduta não só para inglês ver, não só no site, mas isso é efetivado, os colaboradores conhecem isso, de alguma maneira isso traz aí um abrandamento também na condenação, porque se mostra para o judiciário, enfim, até mesmo para a própria sociedade, que a empresa tem responsabilidade social. Então, quando a gente fala em compliance, muito importante destacar que também nós tratamos aí de responsabilidade da empresa, a questão dos valores empresariais. E com relação aos valores empresariais, temos a aula de hoje e o nosso tema é valores organizacionais, ética e compliance. Como esses valores da organização, eles influenciam na ética empresarial. Eles vão mostrar para a sociedade que essa empresa, né, essa sociedade empresária tem comprometimento com a sociedade também. Estamos passando por esse momento de pandemia e é importante destacar como para nós, enquanto sociedade, enquanto membros de sociedade, enquanto consumidores e até mesmo como empregados, como a gente percebe quando a empresa se preocupa com a saúde dos empregados, com a integridade física e até mesmo cumprir uma ordem dessas, como nós tivemos aí alguns governos, né, dos estados se mostrando favoráveis para o isolamento, para que as pessoas cumpram a quarentena. Quando eu tenho uma empresa que ela se preocupa com a saúde dos colaboradores, que ela dispensa os colaboradores, que ela traz métodos, pessoal, vamos trabalhar em casa, vamos trabalhar à distância, ou ainda, vamos aproveitar esse momento para conceder as férias, vamos antecipar feriados, enfim. Utiliza-se essas medidas demonstrando que a empresa tem preocupação também com o todo, né? A empresa, por muitas vezes a gente discutia a questão, o conceito de empresa, né? Ela tem como principal objetivo obter lucro. Sim, obter lucro. Mas eu tenho que ter um consumo. E hoje o padrão do consumo ele é um padrão mais consciente. Nós esperamos que o consumidor não só compre, mas que ele entenda a política da empresa. No nosso caso, esse valor da organização ele tem que ser transmitido, ele tem que ser exteriorizado, né? Nós até comentamos da escolha das empresas e que nos seminários que valerão as notas, a gente até discutiu isso. Bom, será que toda empresa tem o seu comprometimento? Será que toda empresa é realmente engajada? E eu pedi para vocês olharem, né, de acordo com a intenção aí de cada empresa, cada ramo de atividade escolhido por vocês, como seria esse comprometimento ético. Então, quando a gente fala desse tema de hoje, desse valor da organização, esse valor ele é um valor agregado, é uma imagem que exterioriza, é uma mensagem que não é só a mensagem consuma o meu produto ou contrate a minha prestação de serviços. Entenda que por trás dessa pessoa jurídica existe uma pessoa física comprometida, existe um grupo de colaboradores, existe um grupo de terceiros que tem vínculo com essa empresa também, ainda que seja um vínculo de prestação de serviços, que acreditam na qualidade daquela empresa, não só pelo seu produto, pelo seu serviço, mas também enquanto companhia. Esses valores organizacionais,
eles vão primeiramente esbarrar na questão da ética. Então, o que é essa ética? A ética ela pode ser individual, então aquilo que internamente, enquanto indivíduo, eu sei o que é certo e o que é errado. E essa opção vai me mostrar, eu escolhi o melhor caminho, esse é o melhor lado. É muito importante quando a gente fala em compliance dentro das empresas, é mostrar para os colaboradores que eles estão adquirindo a ética da companhia, né? Por isso que nós temos um código de ética, um manual de conduta. Esse manual de conduta, ele deve ser de conhecimento de todos os colaboradores. Então, toda empresa, toda grande companhia tem que conhecer esse manual de conduta. Mas quando a gente fala em ética, ou na tomada de uma decisão e que essa decisão seja ética, o que a gente espera? Que primeiro, o empregado, antes de ser induzido a como agir, até porque quando a gente fala de regra, é uma regra geral, não teremos todas as situações especificadas. Se acontecer isso, você pode fazer isso. Se acontecer aquilo, você pode agir dessa maneira. Então, é algo muito mais genérico, né? São princípios norteadores da empresa. E o que elas vão seguir, ou como o colaborador, né, numa tomada de decisões, como ele deve agir dentro dessa empresa. Então, essa ética individual, ela deve ser traduzida num julgamento. A minha opção, a minha decisão, ela está certa ou ela está errada? Então, o empregado segurando os dois lados. Isso é positivo ou isso é negativo? Isso é positivo só para mim, vai me trazer benefícios individuais? Ou isso é positivo para a empresa? Ou essa minha atitude vai trazer algum prejuízo para a empresa? Então, colocar na balança se nós queremos só lucro, se nós queremos só vender, se nós queremos só crescer financeiramente, ou se existe um outro valor agregado, né? Hoje, a sociedade exige esse outro valor. Nós comentamos na última aula, eu falei para vocês, essa questão de corrupção ou práticas anticorrupção, essa é uma discussão recente, né? Aqui no Brasil, o grande estopim foi a Lava Jato. Então, a partir de um momento, eu tenho uma sociedade que, peraí, eu não aceito tudo, peraí, eu não quero corrupção, peraí, eu não aceito um desvio, ou eu quero que as pessoas tenham êxito a partir do momento que elas vão batalhar por aquilo. Então, tem que ter aquele mérito, né? E não só, é uma indicação, uma troca de favores. A gente discute muito essa questão de troca de favores. Será que nós aceitamos hoje um padrão cultural como esse? Por muito tempo nós aceitamos. Faz parte da nossa história, da nossa cultura, o jeitinho brasileiro, ou ter êxito de alguma outra forma. Porém, hoje, não só a lei anticorrupção, como outras regras, ou como até a própria sociedade exige, e o poder de comunicação e a divulgação pela internet, e a demonstração que eu não espero, ou eu aplaudo alguma iniciativa positiva. Então, nós tivemos agora, nesse período de pandemia, várias empresas, não, eu vou parar minha produção de um determinado produto e vou produzir só álcool gel para fornecer gratuitamente, vou fornecer produtos hospitalares para hospitais públicos sem nenhum custo, ou minha mercadoria eu vou vender para mercados de bairro, né, para vendas bem menores, vendinhas, para que consigam continuar a sua atividade econômica. Isso mostra que a sociedade mudou, isso mostra que a sociedade tem um padrão vinculado à ética, uma questão moral agregada muito grande. E a gente aplaude, ou se tem alguém que se aproveitou dessa situação de crise para ganhar mais, para lucrar, para explorar, a gente olha com outros olhos, fala, nossa, essa empresa eu quero consumir, ou eu vou concordar com esse tipo de atitude, não é legal. Então, esse bom senso, as pessoas elas já estão num nível maior, né, de aceitação ou não daquilo. Bom, para isso, é muito importante a gente pensar na relação custo-benefício quando a gente trata de um julgamento ético, né? E quando a gente fala em empresa, também tem essa questão do custo-benefício. Quanto isso vai me custar e qual será o benefício? Essa imagem politicamente correta hoje tem um benefício gigantesco. E a gente percebeu agora nessa situação de pandemia quantas empresas se destacaram ou se mostraram preocupadas com um problema muito maior, não só em continuar sua atividade, não só em vender. Então, vou dar um exemplo, né, que é público. A Ambev deixou de produzir as suas bebidas alcoólicas para produzir álcool gel. Peraí, ela tá lucrando? Não, ela não vai vender, ela vai doar.
Ah, mas tem um interesse tributário por trás. Tudo bem, mas é só esse interesse ou é muito maior? Né? Será que para ela vender mais, ainda que tenha uma tributação alta, isso também não é positivo? Então é muito importante a gente pensar. Nós esperamos iniciativas dessa maneira, né? Desse mesmo padrão de outras empresas. Cadê as empresas fazendo isso? Cadê as empresas comprometidas? Então não adianta só a empresa falar, se expor ou ter um manual de conduta, ter um código de ética e disciplina interno, ter um programa de compliance efetivo, se na prática ela não se preocupa com a sociedade, ela não se mostra preocupada com a sociedade. Então, hoje a gente tem cada vez mais uma discussão voltada à ética. Ética, sim, da organização, tá? Essa relação, esse julgamento custo-benefício, a raça, né, a condição humana, nós, homens e mulheres, enfim, a nossa discussão é justamente essa. Será que a gente tem consciência e consistência nas nossas alegações? Então, não adianta colocar que é uma empresa ética, que é uma empresa que tem o cumprimento de regras, mas na prática isso não é efetivado, tá? Então, essa relação custo-benefício também tem que analisar aí essa imagem que a gente espera das empresas. Além disso, nós temos um formalismo. O direito é baseado em forma, tá? Então, a nossa fonte primária do direito é a lei. Nós temos um apego gigantesco à lei, tanto é que nessa parte nós temos leis externas, né? Leis estrangeiras que tratam também sobre compliance, mas nós temos leis internas. Então, a própria lei anticorrupção, ela é uma lei interna de vigência nacional que trata, sim, sobre a não corrupção, uma prática anticorrupção e punições para as empresas caso descumpram e um abrandamento de punição quando tem um programa de compliance. Então, a gente tem esse apego à lei, à própria doutrina e às nossas crenças também, né? Que eu acho que esse formalismo, até como destaca o Kant, é muito importante. Lei, doutrina e crença. E tudo isso nessa área ética, principalmente pensando nas grandes corporações, nas empresas, nós temos aí essa exigência. Temos várias modalidades de ética. As modalidades são uma ética social, que é aquela que eu estou até comentando desde o início da nossa aula. Pessoal, como eu espero que a sociedade se comporte? A lei, a nossa lei, trata como, né, nós devemos agir, quais serão nossos direitos, quais serão nossos deveres, se a gente aceita costume, como a gente aceita costume, ou se esses costumes são pautados em ética. Então, a gente tem uma ética da sociedade, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. E como eu disse, essa sensação, esse sentimento social, ele vem tendo um maior nível de exigência que hoje a gente não aceita alguma conduta empresarial que antes nós aceitávamos, né? Então, isso também ocorre. A ética profissional, então, dentro das atividades profissionais, nós temos éticas próprias. Então, por exemplo, eu sou advogada, eu tenho uma ética profissional vinculada em lei com relação ao Estatuto de Ética Estatuto de Ética Profissional e também o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, nosso órgão de classe, para quem é advogado, né, para aqueles que são advogados, ele traz uma série de regras, mas outras profissões também têm seus órgãos de classe, suas regras profissionais éticas próprias, e nós devemos seguir isso na nossa atuação profissional. Tem punição disciplinar quando não segue, e além disso, a nossa responsabilidade aí civil e também criminal, dependendo da situação, dependendo de qual foi a conduta desse profissional. Temos a ética individual, então no íntimo, como que o indivíduo se comporta, o que ele acredita, o que ele aceita, o que ele não aceita. E no momento macro, né, maior, nós temos uma ética organizacional, que é a ética da empresa. Então, são os valores morais da empresa, são as crenças da empresa, são as regras que vão demonstrar aí qual será o comportamento adequado, aceito dentro das empresas. É muito importante. As empresas normalmente elas têm um regulamento interno, e nesse regulamento interno eu vou ter aí essas regras morais. Enfim, as pessoas que trabalham, que atuam na empresa vão ter conhecimento desse código
desse regulamento, mas nem sempre todas as pessoas terão. Então, algumas empresas até colocam o seu regulamento interno nos sites, enfim, divulgam para a sociedade, até para mostrar quais são os valores dela e o que se exige aí dos colaboradores, tá? Quando a gente pensa nesses valores éticos, independentemente da espécie, né, nós temos que levar em consideração a igualdade, a honestidade, o respeito, a responsabilidade social e também a responsabilidade ambiental, então os impactos ambientais. Em aula nós até destacamos a questão de Brumadinho, como muitas vezes a empresa, na tentativa de ganhar cada vez mais, ela não se preocupa com os danos ambientais e ecológicos. Então tem que existir essa responsabilidade também, não só social com a sociedade, mas ambiental, e um comportamento que não é cobrado com troca de valor, né? Que é algo gratuito, que é algo espontâneo, que é de vontade daquelas pessoas ou ainda daquela empresa cumprir esse tipo de regramento, tá? Para isso, gente, é muito importante que a gente pense no diagrama de Maslow. Eu coloquei no material que será encaminhado para vocês, mas de qualquer maneira vale destacar a questão da hierarquia. Que tipo de necessidades o ser humano tem de acordo com o seu grau de evolução. Evolução entre aspas, tá? Quanto mais, entre aspas, evoluído, o que ele exige. Então, nós temos aí a hierarquia das necessidades humanas. Na base da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas básicas. Depois disso, necessidade de segurança. Depois, necessidade social. Depois, autoestima. E por último, autorrealização. Então, quanto menos evoluído aquele ser humano com relação às suas atividades, à moral, um pensamento coletivo, menos ele vai precisar dentro dessa pirâmide. Então, necessidades fisiológicas básicas, todos nós precisamos. Necessidade de segurança, necessidade de pertencer a uma sociedade, que essa sociedade não traga problemas, que exista liberdade dentro da sociedade. Algumas necessidades de sociedade, de conviver com o outro, de interagir com o outro. E uma questão individual, a sua autoestima, como você se sente frente ao mundo. E uma autorrealização. Então não adianta o empregado trabalhar numa empresa que não valoriza, que não respeita a lei, que maltrata, que ele é assediado moralmente, ele não vai estar na plena satisfação dessa pirâmide de Maslow, porque a autoestima dele foi prejudicada. Ou ainda, não adianta uma empresa comercializar para todo o território nacional, ser conhecida, ter uma marca conhecida, se de repente alguém, o Ministério Público ou algum empregado ou uma fiscalização nota que essa empresa não respeita, ou de repente o dono da empresa é punido com base na lei anticorrupção e vai preso. Quer dizer, eu tenho aí a não realização desse diagrama de Maslow. Então, também, quanto mais evoluído, mais se exige todos os pontos. E aí pensar que antes, talvez, falar de regra, falar de ética corporativa, falar de compliance era algo fora. As pessoas não se preocupavam com isso. Não estava dentro da sua pirâmide de necessidades. Hoje nós precisamos sim de uma sociedade comprometida. Nós precisamos sim do cumprimento da lei. Nós precisamos de uma empresa, com atuação ética, correta, enfim. Então, cada vez mais nós conseguimos atingir esse topo aí da pirâmide, e isso faz com que, se a sociedade exige, as empresas devem respeitar, e se as empresas não respeitam, a lei tem que vir para punir, enfim, para tentar uma aplicação forçada. Porque se não existisse essa necessidade da lei, e aí por isso que é tão importante a gente pensar na lei anticorrupção. Se não existisse a necessidade dessa lei, nós estaríamos como? Nós estaríamos livres, podendo agir de qualquer forma, mas existe um sentimento coletivo social, então ninguém iria agir de forma a prejudicar o outro. Como a nossa sociedade não tem isso desenvolvido sem a lei, ela vem no sentido de exigência, uma ideia de coerção. Vamos cumprir a lei e caso haja um descumprimento, haverá uma punição proporcional ao ato, tá? Então essa sociedade que nós estamos discutindo,
que é uma sociedade empresarial, ela, antes de mais nada, ela pertence à sociedade. Então, nós temos uma sociedade, dentro da sociedade nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essa sociedade versus, né, a sociedade empresarial, a ideia é que nós precisamos aí não só garantir resultados financeiros ou ainda lucro para a empresa, mas nós temos que também preservar a equidade, a honestidade e mais, mostrar que é uma empresa que cumpre as leis, né? Pensando aí num direito empresarial, o direito empresarial vai regulamentar todas as relações, né, jurídicas possíveis entre as pessoas jurídicas. Se eu tenho uma pessoa jurídica, eu vou ter uma previsão legal dentro do direito empresarial que protege essa relação jurídica. Tudo bem, só que e essa pessoa jurídica, ela cumpre a regra? Ela respeita? Então tem que existir outras leis para que isso seja complementar, tá? Lembrando, eu quero ganhos, eu quero os lucros, eu quero esse resultado financeiro positivo. Porém, eu não posso ferir regras básicas, valores comuns e valores sociais. Então, esse contraponto, então, não aceitar corrupção e garantir condições iguais. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Lei de inclusão de pessoas com deficiência. Então, existir uma lei falando que as empresas têm que cumprir uma cota mínima de deficiente de acordo com o número de empregados. Parece absurdo. Se a gente falar, uma lei obriga a contratar pessoas com deficiência. Tá. Mas se não tivesse a lei, as pessoas iriam cumprir? Esse é o ponto. Essa é a nossa reflexão. Será que existiria o cumprimento espontâneo das empresas ou as empresas não iriam colocar? Então, todas as minorias, elas devem ser preservadas e protegidas de acordo com a lei. Nós precisamos entender que essa ética corporativa vai além. Ela tenta diminuir ou ela tenta efetivar também outras leis. Lembra, o que é o compliance? É agir conforme a lei. Se eu tenho uma lei que obriga a inclusão de pessoas com necessidades especiais, enfim, com deficiência, eu preciso cumprir essa lei. Se não existir o cumprimento, há uma punição dessa regra. Então, é muito importante que todas as pessoas que atuam dentro dessa empresa, elas tenham conhecimento das regras e consigam cumprir, efetivar essas regras, tá? Pessoal, dentro dessas práticas dentro das empresas, eu tenho práticas que são éticas e isso gera algo que nós chamamos de capital social. Não é só capital dinheiro, é um capital que atinge a sociedade, que é maior, que é macro. É essa questão que a sociedade entende, respeita a empresa, verifica que eles estão preservando, que eles têm uma preocupação ambiental, que eles têm uma preocupação com o acesso ao conhecimento, que eles têm preocupação também com uma questão de saúde pública, como nós estamos vivendo, enfim. E as práticas empresariais não éticas, que essas sim são consideradas como doenças. Lembra que eu comentei com vocês a semana passada? Eu falei, pessoal, toda vez que uma empresa tem uma conduta não ética, isso pode gerar uma sensação do outro que também trabalha naquela empresa entender, bom, se eu faço errado e não sou punido, o meu par, o meu estagiário, alguém que está acima de mim pode se contaminar e falar, bom, a Thaís não faz, também não vou fazer. Nada acontece, não tem punição. Por isso é muito importante dentro das empresas, né, e até os programas de compliance prevêem isso, a história da caixa de denúncia. Como eu disse para vocês já, caixa de denúncia muitas vezes não tem uma situação fácil dentro das empresas, né, pelos empregados, terceiros, colaboradores, enfim, porque as pessoas acham, eu estou falando algo que é contra os meus princípios, eu não vou tomar uma responsabilidade de falar mal do outro, ou que o outro não agiu da melhor maneira, ou que o outro não está cumprindo a lei. Tudo bem, só que você faz parte daquilo. Se você não fala, você se torna conivente, dependendo da situação, dependendo da responsabilidade, se ela for uma responsabilidade macro. Então, nós também precisamos ter esses cuidados. E esse comportamento antiético gera, sim, uma sensação que as pessoas não têm que se preocupar com as leis, não têm que se preocupar com as regras, o que não seria positivo, tá? Precisamos entender que existe uma responsabilidade das empresas a partir dos atos dos seus colaboradores, dos seus terceiros, dos seus
diretores, do corpo diretivo, dos sócios, enfim. Então, esse processo de responsabilização é demonstrar exatamente que cada um tem responsabilidade sobre os seus atos. E isso a lei anticorrupção também trata. Ela demonstra que se por acaso eu conseguir identificar quem fez, ainda que seja dentro de uma companhia, não necessariamente será o sócio que será responsabilizado, pode ser outra pessoa. Mas é importante que exista aí a identificação daquele que praticou o ato ilegal, ilícito, enfim. Então, criar, desenvolver dentro das empresas também esse compromisso. Esse compromisso que eu sei quem fez e esse alguém será responsabilizado na medida do seu ato. Para isso, outro instrumento que não o canal de denúncia que nós comentamos há pouco e também comentamos em sala de aula, é a questão de um processo de sindicância. Então, quando existir algo levantado dentro da empresa, que alguém descumpriu uma regra, que alguém tem um comportamento antiético, que houve aí um prejuízo em decorrência de um comportamento de alguém, isso será apurado internamente. Então, haverá uma análise, haverá uma sindicância, até para que as pessoas não sejam prejudicadas, né, de forma injusta, enfim, ou que alguma coisa, de alguma maneira, exista aí uma indicação do não cumprimento de lei ou de não responsabilidade por parte de um agente, sendo que, na realidade, esse agente não fez nada demais. Então, é importante que a empresa também não só faça, puna, enfim, tenha sanções exteriorizadas, mas que a empresa se preocupe em investigar isso. Então, processos investigativos mesmo, sindicância, análise, oitiva. Você tem material, né, como notebook, como celular corporativo, que as pessoas tenham a possibilidade de fiscalizar, monitoramento de e-mail, quando é um e-mail empresarial, né, um e-mail corporativo, quais são as palavras usadas, faça um buscador por robô, ou alguém vai fazer um filtro de todos esses e-mails, de todas essas trocas de informação, se realmente houve o cumprimento ou não, tá? Tudo isso por quê? Porque a gente busca dentro das empresas uma reputação. Então, quando a gente fala em compliance, governança corporativa, e tudo isso está atrelado ao direito, né, ao nosso ordenamento jurídico, é muito importante que a gente destaque a reputação. Qual a reputação dessa empresa? Qual a reputação, a imagem, o que essa empresa quer transmitir para outros? Eu até vou tomar liberdade para ler aqui um conceito de reputação, tá? Ato intangível ligado à ética, reflete a percepção pelo mercado e sociedade da boa conduta da organização em todas as suas relações. Então, a empresa, ela vai ter uma boa conduta, não só uma conduta comercial, mas uma boa conduta macro, geral, com seus colaboradores, com seu compromisso com a sociedade, com seu compromisso com o meio ambiente. Essa reputação é intangível. É um ato que se exterioriza, não é só a imagem da empresa, é a reputação dela. Por isso que nós vivemos hoje, né, a questão dos danos com relação à pessoa jurídica. A gente tem liberdades, a Constituição garante liberdade de expressão, enfim. Muitas pessoas, quando elas reclamam sobre uma empresa, elas entram no site, elas abrem a sua rede social, elas vão expor aquela imagem daquela empresa. Será que é só a imagem? Ou será que é algo maior? Será que eu tenho a reputação também que deve ser considerada, tá? Essa reputação, ela vai num âmbito organizacional, reconhecimento da empresa, o grau de estima, então quantas pessoas consideram aquela empresa, quantas as pessoas gostam daquela empresa, não só gostam do produto, do serviço, gostam da imagem que ela representa. E também reputação de cada membro. Eu não quero só que a empresa seja uma empresa valorizada, enfim, que pareça preocupada com as pessoas, com o bem-estar do próximo, com a natureza. Tudo bem, isso é importante. Mas e a pessoa física, né, empregado A, B ou C, o sócio, o diretor, o CEO, os gerentes, os analistas, os estagiários, são as pessoas que levam o nome daquela empresa. Não só no seu currículo, mas no seu dia a dia, no seu trabalho. Se essas pessoas também têm uma conduta ruim, então ninguém profissionalmente tem uma conduta legal e pessoalmente não tem uma conduta legal. Nós não temos essa diferença. Alguém que tem uma conduta legal em casa é alguém que tem uma conduta no trabalho. Então, nós somos o reflexo
né? E quanto mais pessoas engajadas, quanto mais pessoas comprometidas com o todo dentro de uma empresa, eu tenho uma reputação empresarial indiscutível. Ainda que exista amanhã um problema vinculado à corrupção ou até mesmo que seja ligado à compliance, aquela empresa não vai ter uma mancha na sua imagem, uma mancha na sua reputação. Por quê? Porque ela tem toda uma história por trás. Então, uma situação isolada não vai interferir em toda a reputação desenvolvida, mas tem situações que são situações extremas que pode existir sim um prejuízo na reputação, né? Por isso que isso tem que ser uma constatação geral e tem que ser algo desenvolvido com frequência. Por exemplo, um programa de compliance. Até comentei com vocês, não adianta a empresa ter um programa de compliance e nunca tem um treinamento, não é um treinamento adequado, não existe relação entre a empresa e as informações prestadas, as pessoas não conhecem o manual de conduta, as pessoas não têm... Então, assim, tem um programa de compliance, mas ele é efetivo? Talvez não. Essa efetividade, ela é muito importante e ela gera, sim, questões aí para sua reputação, tá? Esse capital reputacional, essa mensagem toda que eu vim falando aqui para vocês durante a aula, da ideia da reputação, ela tem que ser gerada pela organização, né, pela empresa, e esses valores, eles vão além, eles ultrapassam a barreira da empresa. Então, não é só na empresa, é no todo, é geral. Eu gosto de fazer uma analogia aqui com relação à ética do advogado, né? O advogado, ele tem que parecer alguém responsável, ele tem que ser alguém sério, ele não pode estar envolvido, mesmo que na sua vida pessoal, em situações polêmicas, enfim, isso é cobrado. Então, a imagem dele é uma imagem cobrada, porque ele vai cuidar, né, de bens importantes de outras pessoas, enfim. Então, eu não posso ter alguém que profissionalmente ele é bom, mas pessoalmente não. Esses antagonismos geram um problema, assim, de reputação. E essa reputação agrega valor, tá? Esses valores devem ser aí exteriorizados. Riscos que nós temos nas empresas. Comunicação mal construída. Então, quando a empresa se manifesta sobre determinado assunto ou divulga alguma propaganda, alguma coisa assim, que não é algo positivo ou mostra uma imagem negativa da empresa. Tudo isso por falta de orientação ou por uma orientação desvirtuada. Algum escândalo dentro da empresa, então escândalos de todas as naturezas, até questões pessoais. Dependendo do dano, é um dano profundo, é um dano que realmente prejudica. E isso pode gerar destruição da marca, destruição da reputação, enfim, e até uma análise, por exemplo, em um processo de reparação de danos morais, sei lá. Uma empresa que não tem uma boa reputação no mercado, não tem por que o judiciário chancelar, né, concordar em uma indenização por danos morais daquela empresa, né? Pode até se discutir, peraí, que moral, que imagem, que reputação, tá? Então é muito importante que exista alguém dentro das empresas, uma atividade, né, uma função específica que é um responsável só pela reputação da empresa. Não necessariamente o sócio, o diretor, mas alguém que tenha esse compromisso, até para verificar como que essa empresa vem sendo divulgada ou não, e como são as pessoas, tá? Bom, pessoal, hoje, então, nós tratamos sobre essa questão da reputação, da imagem, e como isso tem relação com compliance, e como é importante esse sentimento social sobre a empresa, e a empresa também ter esse sentimento pela sociedade, então essa troca, tá? E para isso eu deixei uma atividade para vocês, que é uma atividade de um abrigo subterrâneo. Então, se o mundo acabasse, todas as pessoas ficassem aí, morressem, quem você escolheria para ficar nesse abrigo para salvar, tá? Tem algumas regrinhas na atividade, vocês vão ver que eu não posso escolher todo mundo, eu não posso escolher pessoas que estão fora do abrigo, eu não posso deixar alguns... Eu só consigo levar os dois, não consigo levar um e outro. E eu quero que vocês justifiquem o porquê da escolha, tá? E é muito importante que a gente perceba, se a gente vai montar um grupo, né? Esse é um grupo para continuar a humanidade. Como é importante escolher, não só com uma imagem já pré-concebida, então com preconceito, aberto para dar continuidade e o porquê de cada um, tá? Além disso, eu passei aqui também como atividade
para que vocês lessem uma cartilha de compliance, para vocês terem contato aí como essas regras de reputação corporativa e como a ética, né, a imagem, a reputação, como tudo isso é exigido dentro de cartilhas de compliance. Então eu encaminhei uma cartilha de compliance para vocês analisarem, tá? Estou à disposição, pessoal, para eventuais dúvidas. Espero que vocês gostem do material, né? Façam essa atividade com comprometimento e nos vemos nas próximas aulas, tá? Muito obrigada, fiquem seguros e vamos torcer para que esse momento aí acabe. Tchau, tchau, obrigada!